Leitura devocional do livro de Salmos, no capítulo de número 37. O Salmo 37 é lido da seguinte maneira na tradução Nova Almeida Atualizada: O fim dos maus e dos bons. Salmo de Davi. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Essa passagem tem dentro dela uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia, né? Salmo 37:5. Típico trecho de caixinha de promessas evangélica. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A questão é que isso está no meio de um contexto. Contexto esse que muitas vezes a gente não reflete quando a gente diz o versículo para poder consolar alguém que está muito chateado ou quando a gente quer confortar o nosso próprio ego e a nossa incerteza de que amanhã a gente vai ter um dia melhor. Então a gente diz, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele resolve. A questão é que esse ele resolve está descrito aqui no texto. Então presta bastante atenção no que se comprime nesse texto aqui. O que está em torno dessa ideia de entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e deixar ele fazer o resto. Diz assim, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque eles vão morrer. A ideia é essa. Um dia a vida desses caras acaba. E aí? E, em primeiro lugar, essa ansiedade, esse medo, esse sentimento ruim que me levou para o versículo que me consola do meu medo, que me consola do tempo ruim. Essa ansiedade, ela está se dando em motivo do quê? É de um parente que é querido e está doente? Legítimo. É porque os boletos estão chegando e volta às aulas e você tem que dar conta do material da escola dos seus filhos e está difícil? Legítimo. É porque as coisas na empresa não estão indo bem e no seu setor talvez tenha um corte. Absolutamente legítimo. Por outro lado, é porque a grama do vizinho é mais verde, é porque você desceu no subsolo do seu prédio e quando você olhou para os outros carros e você olhou para o seu, você disse assim, poxa vida, bom mesmo é o carro do fulano. É porque na sua empresa tem alguém ocupando o cargo que você gostaria de ocupar? Saiba que você não deve ter inveja de quem pratica iniquidade. E no mais, você não deveria ter inveja de ninguém. É no meio disso que o versículo se encontra. Confie no Senhor e faça o bem. Opa, peraí. Tem algo a ser feito. Existe alguma coisa de fato a ser executada. É confiar no Senhor e fazer o bem. Existe uma lógica de, e veja só, amantes do jeitinho brasileiro, o mundo é dos espertos, assinado Satanás, tá? Existe um jeito de agir, não só no contexto brasileiro, mas no contexto brasileiro também, em que o esperto leva melhor, em que se sobressai quem é capaz
de passar a perna no outro. Não tem inveja de gente que cresceu assim. Confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra, nessa terra onde essas pessoas estão. E alimente-se da verdade. Toda vez que bater no teu coração o desejo de ter algo que você não tem, porque o outro que tem é quem está praticando iniquidade, para de se alimentar desse desejo. Para de se alimentar dessas coisas. Seja do carro, seja do computador que o cara tem, do cargo que ele tem, da família que ele tem, do que for. Passa a se alimentar da verdade, passa a se alimentar da palavra, passa a se alimentar da virtude daquilo que Deus revelou por meio da sua escritura. Passa a se alimentar da biografia de Jesus enquanto ele esteve em terra, lendo os evangelhos e sabendo o que ele fez, se identificando com aquilo e procurando fazer o mesmo que ele fez. Então, você vai passar a se agradar do Senhor. Agrade-se do Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. Do cargo? Do carro? Da família? Não. Os desejos do coração de alguém que se submeteu a viver como viveu Jesus durante o seu ministério terreno. Que tipo de desejo a gente tem? Esse é um salmo de formação interna de desejos, de moldura, de lapidação, de escultura daquilo que desejamos. Aí ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor não é uma parada assim. Olha, Deus, cuida do meu caminho que eu não consigo cuidar. Vamos lá. Não é bem isso. É dar ao Senhor a autoridade de escrutínio, de análise, de olhar para o caminho que você tem trilhado e dizer: não é por aí, amigão. É por aqui. Entregar o caminho ao Senhor é dizer: Senhor, o meu caminho é o teu. É por ali que tem que andar, é difícil, mas eu vou, porque o meu caminho é o teu. Aí a gente confia nele, porque é difícil, mas a gente está confiando nele. E então, quando a gente estiver no caminho que aparentemente é mais difícil, que é o caminho que a gente está tomando, porque a gente entregou ao Senhor essa decisão, então confia nele, porque naquele momento, o mais ele fará. A capacidade de atravessar aquele caminho, ele vai te entregar. E aí ele descreve como se parece a vida de alguém que foi pelo caminho difícil que Deus apontou e que Deus agora está resolvendo as dificuldades. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Ali, no caminho duro, no caminho de escuridão, o sol brilhará como meio-dia, porque é o direito de Deus, porque é a retidão de Deus, porque é a lei de Deus. E a sua justiça se sobressai no meio das trevas, como luz do meio-dia. Assim se parece a vida de alguém que entregou o seu caminho de fato a Deus. Alguém que, por onde passa, embora vendo trevas, pessoas enxergam, porque ali tem um homem de Deus que leva a luz. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico, e eu tenho uma excelente notícia para você então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também
você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais, e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.